quando você tão novo, né, mas com muita já experiência e responsabilidade, como é o seu critério para montar a tua equipe? O que que você busca nessas pessoas? Ou idealiza, qual é o jeito do Scarpa assim que você gostaria de quero uma equipe assim, tal. Quais critérios? Primeiro, eu até tava vendo... Eu peguei um spoiler do último podcast, aliás, fantástico, parabéns aí. Obrigado. E eu vi algumas coisas e eu gosto de alguns pontos. Primeiro, eu acho que o time ser heterogêneo, eu acho que é importante. Então, alguns mais fortes de um lado, outros menos desse, tentando maximizar todos esses principais pontos, eu acho que é importante. Quando a gente olha para a equipe, a gente tenta entender... Eu vi o Fernando comentando um pouquinho a respeito... de às vezes o RH não contratar bem, né? Ou o RH falar qual que é a definição daquele cargo e como a gente faz essa busca, né? E acho que isso é um passo importante. O que definir quais são os principais pontos. Quando a gente forma uma equipe vencedora, para mim conta muito a questão da energia. Né? Eu vi o Fernando falando, eu olho muito para pessoas, por exemplo. Eu acho que é isso, né? Olhar pessoas. Eu acho que com o passar do tempo, Chico, a gente passa a não só avaliar um currículo. A gente passa a avaliar comportamento numa entrevista. Uhum. E isso é muito importante. Porque o cara pode estar muito bem numa entrevista ou mostrar um currículo muito importante, mas ele não ser aquilo. E você fazendo algumas perguntas e com o tempo você vai pegando um pouco desses macetes, desses pontos, você começa a fazer as perguntas certas, não para ouvir a resposta, se ela é certa ou errada, mas para ver a reação do candidato. Para ele se mostrar para você. Exato. Porque ele tá esperando as perguntinhas clássicas, né? Exato. Aí você quebra ali e tal, para ele mostrar aquilo que ele tá escondendo, né? Isso sim. Exato. Então quando voltando à tua pergunta principal, quando eu busco uma equipe, eu olho muito para a requisição da vaga, o que preenche mais. Eu tento olhar para essa questão da energia da pessoa, da vontade, né, da forma como a pessoa se comunica. Obviamente entendendo aqueles skills principais que tem que ter para a posição. Uhum. Entendendo o futuro, eu acho que a ambição ela é muito positiva, né? Concordo plenamente, a gente tem que ter especialistas, não adianta a gente achar que a gente só vai ter diretor, porque não vai conseguir, né? Mas a ambição é importante ter, né? Obviamente que a ambição dentro de alguns conceitos. O primeiro conceito é a ambição positiva, e não aquela que você quer derrubar qualquer um. Sim, você vê isso Não os malditinhos. Não os malditinhos. É que a gente sabe que passou já. Tem muita história de malditinho pela frente, né, Elcio? O segundo grande ponto da ambição é a clareza do que a pessoa quer. Às vezes você conversa com o candidato e fala, o que você quer do futuro? Onde você se vê daqui 5 anos? Tudo bem, é uma pergunta clássica, mas a gente não quer saber exatamente onde o cara vai falar, mas quer saber o quanto ele está plantando a sementinha. Porque depois você pode vir com uma pergunta e falar assim, tá, e como é que você está se preparando para isso? Né? Por que a tua última empresa não vai te dar essa capacitação ou essa oportunidade para chegar ali? Por que você quer mudar? Então, algumas dessas coisas, Chico, acho que são muito relevantes aí, né, Thiago? E a gente passou por algumas situações como essa de tentar até entrevistar candidatos, às vezes em comum, e nessas entrevistas a gente vê múltiplas formas de resposta e é batata, assim, porque a resposta ela não precisa estar certa ou errada. A grande questão... Não tem. Mas é você a forma sabe, como responde. Eu entendi seu ponto e concordo em partes com ela. Porque, assim... Lógico. Porque quando você me pergunta, assim, onde você se vê daqui 5 anos, e quando hoje a gente tem a pandemia, você fala assim... Cara, não 2 anos daqueles 5 eu tenho que se eu tiver amanhã, tirar. né? Mas eu entendi aquela questão do que você está fazendo para você. Você está né? prospectando para a tua carreira. Exato. Porque esse é o ponto o que você olha nos seus próximos 5 anos. Isso é uma pergunta clássica nem tanto de RH, mas mais de gestores que olham ali o futuro. Porque isso, querendo ou não, dependendo do perfil do seu gestor, é o que vai frear ele, né? Então, se você pega um cara carreirista, a tua empresa não tem esse perfil carreirista, você já fala, pô, esse cara, 2 anos aqui, ele já vai começar a ou galgar o próximo passo ou buscar o mercado lá fora, né? Esse é o caminho. Não tem muito para onde seguir quando você tem um cara carreirista, né? Então, quando essa pergunta, por mais clichê que seja, ela já mapeia o cara. O cara que está entrevistando, ele vai falar, bom, esse cara aí é um cara que vai me dar trabalho. Que por a grande maioria das vezes é muito bom. É muito bom, né? Que te empurra também, né? Exato. Te tira da zona de conforto. É o que eu comentei no último podcast. Aquele cara que você tem que brecar porque ele tá ultrapassando todos os limites que eu acho do caralho, inclusive. Você quase não faz isso. Né? Exatamente. Então, assim, eu acho que esse é o ponto importante que a gente tem que considerar.